república brasileira, uma república brasileira. Goiânia, Goiânia me ama. Conhece Goiânia? Não? Conheça. Goiânia, uma cidade planejada, capital do estado de Goiás, que nasce em 1933, dentro do governo do 14º presidente do Brasil, Getúlio Dornelles Vargas, esse gaúcho de São Borja. Nós falamos no vídeo anterior como que foi o processo que leva o Getúlio ao poder. Articula, né, mais algumas oligarquias, mais os tenentes, e dá um golpe no Washington Luiz, no Júlio Prestes. E em 1930, quando acontece esse golpe, assim que ele assume, a primeira medida é fechar tudo. Então, fecha o Congresso, cancela a Constituição, fecha as assembleias, as câmaras, exonera os governadores, nomeia interventores federais para cada um desses estados, aposenta de forma compulsória os ministros do STF, para ter o controle ali, porque esse governo provisório dele é até a convocação de novas eleições. E passa 30, passa 1931 e nada de eleição, nada de nova Constituição. E alguns setores já começam a ficar ressabiados. Ele tinha o apoio ali do lado dos tenentes, de alguns militares, que queria que ele continuasse o resto da vida ali no poder. Mas já alguns liberais e algumas oligarquias já estavam pressando. Precisamos logo dessa nova Constituição, precisamos, né, voltar a esse país. E vai nessa pressão toda e tal, até que chega em 1932, em São Paulo, e acontece uma insurreição. Um grupo reúne e tenta dar um golpe, que ficou conhecido aí como a Revolução de 32, no dia 9 de julho. Não consegue, eles ficam praticamente só nessa, e o Getúlio já responde com veemência, né, isso aí, porque já começa a ficar preocupado. Pô, já mal entrei, entro através de um golpe, já tem outra turma querendo me golpear, como assim? Ele vai experimentar do próprio veneno agorinha. Em 33 nasce Goiânia. Goiânia, capital do estado de Goiás, que antigamente a capital ficava na cidade de Goiás, né? O Goiás Velho. E aí uma briga também de oligarquias e um plano de modernizar o estado e tarará, transfere essa capital para uma região em Goiás chamada Campinas, que é de onde vem meu Dragão Clube, Atlético Clube Goianiense, isso aí. 34, já o negócio já fica mais azedo. Aí ele convoca, por conta desse tanto de pressão, ele convoca as eleições de forma indireta, onde ele é eleito, né? E é instaurado aí o voto feminino. Até esse momento, mulher não votava. E começa com essa ideia dele de modernização do interior do país, né, que depois ficou conhecido como a Marcha para o Oeste, onde ele queria, né, desenvolver aí, que o estado de Goiás começa a se desenvolver, que é o meu estado, e outros grupos ainda não estão satisfeitos ainda com o Getúlio. Um desses grupos é liderado por um cidadão chamado Luiz Carlos Prestes, que eu indico a leitura desse livro, excelente, é aquele da coluna Prece e tal. Ele vai lá e organiza e tenta dar um golpe no Getúlio, sem sucesso. Ainda tem a companhia da Olga Benário, que vocês já ouviram falar, e Getúlio prende ambos, manda a Olga pro Hitler, e lá ela morre na câmara de gás, que é outro assunto. Esse episódio foi registrado num filme chamado Olga, que eu também indico, um filme muito bom. E ele começa a ficar preocupado, né? Porque falou, mas espera aí, né? Junto aos militares ali, sob influência dos comunistas, dos soviéticos, então a gente tem que tomar alguma atitude, porque
tá preocupante, né? E nisso aí ele cria o Tribunal de Segurança Nacional. Esse tribunal nada mais é que uma forma de controle dessas ameaças, supostas ameaças que ele achava que estava, ou criou-se, né, no imaginário popular, que o Brasil precisava de ter um grupo forte ali para responder essas ameaças. Cria-se também nesse momento, mais precisamente em 37, uma conversa de que o Brasil será invadido e tomado por comunistas. Uma das fake news, hoje a gente conhece como fake news. Então os comunistas são povos do mal, eles vão vir, vão tomar conta desse país e vão comer criancinhas, e comer no sentido aqui de comer, né? Não é no sentido sexual que alguns padres, pastores, pais de santo e o Michael Jackson sabe melhor que eu. Enfim, a população fica louca, né? E o nome desse plano ainda dá um nome, que é o Plano Cohen. Esse Plano Cohen, e aí era a desculpa que precisava para o Getúlio intervir e instaurar uma ditadura. Então, por conta desse plano, que mais para frente descobre, foi forjado por um cidadão aliado dele lá, chamado Olímpio, esse aí militar também. Aí o Olímpio inventa esse plano e solta, e a galera cai, e ele fala, então agora a gente precisa intervir. E em 1937 decreta o Estado Novo, uma nova ditadura no Brasil, com a desculpa de não deixar o comunismo crescer, o comunismo entrar no país, e toda essa falácia que ainda bem que ficou lá em 37, né? Hoje a gente não ouve mais falar nela, né? É um personagem, né, que a gente tem que falar, infelizmente, chamado Filinto Miller, que é o responsável pela caça a esses opositores, pela prisão, pela morte. Isso é uma página infeliz da nossa história, né? Mas aí dá para vocês terem uma ideia do terror que foi nesse país a partir de 37. Mas, fazer o quê? O Brasil estava ali naquele período, né, de mudança política, e a população, sem entender direito o que estava acontecendo, apoiava, né? E apoiaram essas medidas, e ele chegou com esse Estado Novo e fecha novamente o Congresso. A partir de agora não tem mais Congresso, extingue partidos políticos, não tem mais partido político também, agora minha ditadura, e também cancela a eleição que tinha sido prometida para 38, né? Então não vai ter mais eleição. Isso aí cria-se, né? Esqueci também, cria-se uma nova Constituição que foi apelidada de Polaca, que não era ainda, que, né, o pessoal queria, mas essa Constituição nova. E nisso aí ele também, porque era um cara muito dúbio, ao mesmo tempo que ele namorava com esses regimes totalitários ali, com o nazismo de Hitler, com o fascismo de Mussolini, ele também estava ali um pouco do lado do trabalhador, como o que acontece agora, que é a criação da CLT. Tá na CLT criada nesse momento e com direitos que ainda não tinha, como, por exemplo, férias, descanso semanal remunerado, salário mínimo. Então tudo surge nesse momento. Mas não era bem, né, o que as pessoas estavam esperando ali e tal. E um pouquinho antes disso aí, a CLT é de 43, uns anos antes, o mundo passa por uma grande guerra, novamente, a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, nesse início, fica neutro, não participa de nenhum dos lados. O Getúlio, como eu disse agorinha, era, né, ligado ali a esses regimes totalitários, ele comungava de algumas ideias, e ao mesmo tempo a pressão dos Estados Unidos, que ainda não tinha entrado na Segunda Guerra, mas vai entrar depois, o Brasil ser um apoiador ali era grande. Então nessa o Brasil fica dividido, não vai para um lado nem para o outro. Mas chega em 1942 e acontece um episódio que alguns navios brasileiros são atacados por submarinos alemães, que também há uma certa controvérsia nessa história, mas isso aí foi o estopim, porque aí a população pressiona, os militares pressionam,
E em 1942 o Brasil entra na Segunda Guerra. Esse livro aqui do João Baroni é excelente para quem quiser conhecer mais. João Baroni, o baterista do Paralamas do Sucesso. Aí o Brasil manda, né, manda dos soldados, né, os pracinhas, para a Itália, pela Força Expedicionária Brasileira e também pela Força Aérea Brasileira. Dizia-se um pouco antes, no Brasil entrar na guerra, que o Brasil só entraria nessa guerra no dia que cobra fumasse. E a cobra fumou e o Brasil entrou, foi lutar lá na Itália, e ao lado, né, desses países aí aliados contra os países do eixo, né, de onde que estava a Alemanha e estava a Itália e tal. Então luta ao lado dos aliados e tal, e volta, e a população, beleza. E ao mesmo tempo também esses blocos ficam um pouco preocupados, né, porque já estava achando que o Getúlio estava ficando muito popular, estava ganhando a confiança do povo e não era o interesse deles, né. E aí, nesse intervalo aí, ainda durante a guerra, o Getúlio cria alguns órgãos que a gente conhece hoje, né? O IBGE é criado nessa época, o Departamento Federal de Segurança Pública, que hoje é a Polícia Federal, é criado nessa época, o DASP, que é o Departamento Administrativo de Serviço Público, é criado também, e também um censor total, que é o DIP, que a gente ouviu falar bastante, né? Que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse servia principalmente para calar jornalistas e também artistas. Então é esse momento que surgem os sambas de exaltação, né? Brasil, meu Brasil brasileiro, né? As músicas que passavam pelo DIP eram os que enaltecia, que exaltava o Getúlio, o Brasil, e tudo estava lindo, porque quem criticava não tinha conversa. Mas a população estava indo com ele, e o bloco ali preocupado. Quase chegando no final do seu governo, perto das próximas eleições, ele anistia alguns presos políticos, ele permite a criação de novos partidos também e convoca as eleições. Convocando as eleições, os nomes apresentados, os mais fortes ali, do Eurico Dutra e também do Eduardo Gomes, que a gente já falou, né? E a população queria que o Getúlio continuasse. Agora ele estava na boca da galera, e cria-se um movimento também chamado de queremismo, que a gente também já ouviu falar muito, que é queremos Getúlio, né, e tal. E aí esses militares, mas esses blocos que são os que comandam mesmo, já falam assim, não vai ter jeito, vamos ter que tirá-lo, senão ele vai perpetuar no poder com apoio popular. E em 1945, sob o comando do coronel Góes Monteiro, dá um golpe no Getúlio. E esse que tinha dado um golpe, tinha dado outro golpe, agora ele tomou. Tem que vazar, volta lá para a cidade dele, São Borja, fica lá de boa. E agora era uma nova ditadura e não tinha mais vice. E aí é nomeado como o presidente temporário, aí, digamos assim, né, o presidente do STF, José Linhares, até que novas eleições fossem convocadas, que são convocadas já em 1946, e o Eurico Dutra ganha, que é o nosso próximo assunto, que é o próximo presidente, beleza? Hoje a gente ouviu aí no fundo, estamos ouvindo o disco do goianiense Marcos Biancardini, o violeiro Marcos Biancardini, que eu recomendo muito. E a minha indicação de DVD é a Vila Boense, cantora goiana aí, Maria Eugênia. Beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo com Eurico Dutra.